Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos começar agora mais um Espirited aqui no canal da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante com a Paola, sobre protagonismo juvenil. Então, vamos chamar aqui a nossa convidada, Paola. Seja muito bem-vinda ao Espirited. Gostaria, primeiramente, que você se apresentasse para o público que ainda não te conhece e a palavra é toda sua para poder desenvolver o raciocínio sobre esse assunto que é tão interessante. Boa noite a todos. Obrigada, Murilo, pelo convite. Já tivemos lado a lado em outros projetos e trabalhos, então sempre me sinto muito feliz e grata pelos seus convites. Então, estou muito feliz hoje de dividir a tela contigo para tratar de um tema tão importante para nós jovens, né? Mas me apresentando então, eu me chamo Paola Asturiano, eu sou do Paraná, de Londrina, sou espírita de berço, estou aí atuante no movimento espírita desde a barriga da minha mãe, então passei por toda a evangelização, finalizei a evangelização, me tornei evangelizadora, então já sou evangelizadora aí há quase 8 anos, mais de 8 anos, né? 8, 9 anos, né? A gente vai perdendo as contas. E sempre gostei de estar no meio dos jovens, das crianças, dos bebês. Tem um canal também que se chama Canal Visão Espírita aqui no YouTube e também no Instagram. Agora está um pouco mais parado, mas tem bastante conteúdo bacana lá sobre a doutrina espírita, sobre autoconhecimento, enfim, todos esses assuntos maravilhosos que a gente estuda dentro dessa doutrina. E que mais? Acho que é isso. Sou advogada de profissão e sempre que posso estou aqui na internet e também aqui na minha cidade e região, proferindo algumas palestras e participando de alguns eventos junto com os jovens também. Então, por isso que eu digo que esse tema é muito importante para nós, porque às vezes a gente nem escuta falar sobre o protagonismo juvenil, ou às vezes a gente escuta falar, mas não vê ele aplicado na prática, o que é muito triste, infelizmente, né? Digo por mim que tem muitas pessoas maravilhosas no movimento espírita que incentivam os jovens, que estão ao nosso lado, que nos chamam para eventos, não só para participar, mas também para ajudar na organização, para realmente dar essa autonomia. Mas também tem aquelas pessoas, infelizmente, que acabam nos desanimando, não nos deixam ali participar, não nos estimulam e querem, de certa forma, nos retirar dessas frentes de trabalho. Atualmente eu sou coordenadora também de um grupo de jovens que se chama Ala Jovem, que tem esse intuito de estudar a doutrina espírita e de praticar a caridade. E volta e meia a gente tem algumas limitações. Nós temos vários trabalhos em várias casas espíritas e algumas delas ainda nos deixa limitados em alguns assuntos, em alguns eventos. Então, em alguns momentos eles nos deixam ali participar, nos envolvermos com a casa espírita, mas em outros eles já começam a, de certa forma, nos limitar, a falar que talvez para aquele evento, para aquele assunto, talvez não seja bacana levar na casa espírita, porque envolve outras atividades, enfim. Então, trago isso porque é uma realidade e sinto dizer, tenho certeza que não é só aqui na minha região, no meu estado, vários colegas que eu conheço de todo canto do país, do Nordeste, do Norte, né, do Centro-Oeste, enfim, também passam em algum momento por essas situações, mas o intuito dessa fala, dessa noite, é que realmente a gente pense sobre esse assunto e faça diferença realmente no movimento espírita. Porque, no fundo, o espiritismo, ele vem para nos consolar
e nos clarear a nossa consciência, a nossa mente. Então, na verdade, todo o conhecimento que a gente busca, que a gente estuda, e todo aquele trabalho que a gente realiza, ele faz bem para nós mesmos, né? Então, eu quero que com essa fala de hoje eu possa estimular todo mundo a continuar, independente do que fala, independente das limitações, né, do estímulo ou não. Vamos continuar, persistir, porque sempre vai valer a pena. No final das contas, a gente se une, mesmo que à distância, e faz, né, essa diferença dentro do movimento espírita. Mas, para começar realmente sobre a temática, vamos falar sobre a palavra mesmo, protagonismo juvenil. Eu gosto sempre, nas minhas falas, de trazer os significados das palavras, né, que a gente tem estudado. No nosso caso, o que vem a ser, então, protagonismo? Protagonismo é o processo de protagonizar, ou seja, o que é ser o protagonista? É ser aquele participante, aquele figurante principal de uma apresentação. É aquele que tem um papel de destaque, né? Ele deriva essa palavra do grego, que a palavra em grego é protagonistes, né? Onde protos significa principal ou primeiro e agonistes significa lutador ou competidor. Então é o primeiro lutador, o primeiro competidor. Então, olha que bacana. Além de ser ali o primeiro, né, o principal personagem, é também o principal lutador. E eu achei isso muito interessante, trazendo esse significado da palavra grega, porque no final das contas, nós lutamos a todo momento dentro da doutrina espírita para divulgá-la, para conectar as pessoas, para unificar, para promover eventos e assim por diante. Dentro da evangelização, a gente luta para quê? Para levar aquele conhecimento, aquele ensinamento para aquela criança, para aquele jovem, para que também auxilie no seu desenvolvimento. Então, a todo momento, nós estamos lutando, né? Lutando para que aquela palavra chegue ao maior número de pessoas possíveis, que console muitas pessoas, que ajude muitas pessoas, da mesma forma que nos auxilia. Por isso que, quando a gente fala em protagonismo juvenil, é realmente esse papel de colocar o jovem no palco, em grande destaque. Não no sentido também de vangloriá-lo, não, mas no sentido de dar a ele autonomia, responsabilidade para auxiliar num evento, num projeto, num estudo, e inclusive não tão somente auxiliar, mas também tomar a frente, porque muitos jovens têm essa capacidade. Muitas vezes a gente fica com receio em relação à idade, mas nós sabemos que muitas pessoas, muitos jovens são empenhados, estudam muito a doutrina espírita, às vezes muito mais do que as pessoas mais velhas, né? E às vezes, quando ela tem ali o contato dentro do movimento espírita, ela se anima ainda mais, porque às vezes ela conhece pessoas, faz amizades, e isso acaba a envolvendo cada vez mais e estimula para que ela continue nos trabalhos, para que ela estude. Então, cada vez mais o jovem vai se envolvendo, ele vai se preparando, vai se tornando ali um trabalhador espírita mais apto para qualquer frente de trabalho. Mas é claro que, como eu disse no início, infelizmente, na prática, nós não vemos essa realidade em todos os lugares. Quem sabe um dia. Quando nós vemos, por exemplo, outras religiões, nossa, a parte juvenil é fortíssima. Tem muitos jovens, muitas pessoas que frequentam, que fazem projetos, né, que fazem arrecadações. Eles têm muito mais essa autonomia, essa independência de certa forma. E muitas vezes no espiritismo a gente não vê muito. Temos algumas limitações, por exemplo, limitação de idade,
Cada federativa impõe ali uma idade de início e fim na evangelização e também para participação de eventos espíritas, né, de eventos de jovens. Mas depois, o que acontece com o jovem? Ele acaba ali a evangelização, ele já passou da idade de frequentar um grupo de jovens ou de participar de um evento nacional de jovens. O que acontece? Será que a casa espírita acolhe ele depois disso? Acaba inserindo ele em outros grupos que também têm pessoas jovens? Ou ele acaba se envolvendo em grupos com pessoas mais velhas? E acaba sendo sempre ali um participante somente, ou um auxiliador, nunca um coordenador, nunca ali um dirigente de um grupo, né? Então, infelizmente, essa é uma realidade que acontece, mas não deveria ser. Por quê? Pós-pandemia, a gente viu muito isso. A questão da tecnologia veio com tudo. Hoje em dia, a gente tem várias palestras ao vivo, simultaneamente, né? Agora até as federações, as federativas têm também. Mas lá atrás elas também não utilizavam muito, era mais o quê? Evento presencial. Então o mundo teve que se adequar a isso. E claro que nesse exemplo de questão tecnológica, os jovens têm muito mais facilidade do que os mais velhos. Então, quem soube aproveitar dessa união de várias gerações para uma geração auxiliar o outro, com certeza saiu na frente. Com certeza foi ali um dos primeiros centros e casas espíritas a estar no virtual. Mas tem casas que até hoje não estão no virtual, simplesmente porque às vezes não querem ou acham que dá muito trabalho, ou porque não querem pedir auxílio para as pessoas mais novas, o que é muito triste também. Então, quando a gente fala em protagonismo juvenil, é essa ideia que tem que estar muito certa na nossa mente de que, primeiro, o jovem, ele tem sim capacidade. E se ele ainda não tem uma capacidade ou competência naquele momento, se você estimular ele, ele vai ter um dia, ele vai, né, aprendendo a ter a segurança, ele vai buscar conhecimento para que um dia ele assuma uma direção, ele assuma uma coordenação de um curso. Não precisa ser de forma brusca, de uma hora para outra, as gerações mais antigas saírem para darem lugar às mais novas. Não, tem que ser o quê? Misturado, uma geração com a outra se auxiliando para que aquele processo de sucessão, entre aspas, ocorra de forma natural, né? E aí, quando a gente fala do objetivo, então, do protagonismo juvenil, depois dessa nossa fala em relação ao significado, qual que é o objetivo principal? A ideia principal do protagonismo juvenil é fazer com que o jovem ele tenha realmente uma legítima participação social, contribuindo não somente lá no centro espírita que ele participa, mas também com a federação que ele está vinculado. E quem dirá com a Federação Nacional Espírita Brasileira também. Então, o protagonismo juvenil, ele forma pessoas mais autônomas, mais comprometidas com o trabalho, com o espiritismo, que são, na verdade, capazes de se solidarizar com o próximo. Então, na verdade, como que é importante esse objetivo do protagonismo? Porque é uma forma não só de instigar e inserir o jovem, mas também de fazer essa mescla, essa união entre as gerações. Porque, na verdade, claro que aqui a gente está falando de jovem, mas nós também precisamos das outras gerações, das gerações mais velhas, né? Também não dá para a gente dizer aqui que talvez a gente conseguiria ter uma casa espírita só de jovens? Pode ser que dê certo, mas também é interessante que tenha ali pessoas mais experientes para nos auxiliar em algumas questões, com algumas ideias, com algumas visões de vida, né? De centro espírita mesmo, são as questões mais burocráticas de ter uma casa espírita, enfim. Então,
essa união e essa mescla de gerações que seria realmente o fundamental. E para que isso aconteça, tem que todas essas partes, todas essas gerações se derem bem. Uma confiar na outra, uma incentivar a outra, uma ajudar a outra. É uma unificação do movimento espírita, que tanto é falado nas federativas, né? A importância da unificação do movimento espírita. Nada mais é do que isso. Essa união de gerações para que todo mundo tenha o seu lugar dentro do movimento espírita. Porque, afinal de contas, todo mundo tem um lugar importante ali, que na soma faz com que o movimento espírita aconteça e realmente cresça. Porque também é a ideia, né? Cada vez crescer, não cada vez mais diminuir. Porque se isso acontecer, uma hora não vai existir mais. Vai acabar o movimento espírita. Tem um livro que se chama Protagonismo Juvenil, Adolescência, Educação e Participação Democrática, do autor Antônio Carlos Gomes da Costa. E tem uma parte bem interessante que eu fiquei refletindo sobre o assunto, que ele diz o seguinte: o protagonismo preconiza um tipo de relação pedagógica que tem a solidariedade entre gerações como base. Então, olha só, a base é a solidariedade de gerações. A colaboração de educador e educando como meio. Então, o meio, ou seja, o processo é a colaboração do educador e do educando. E junto com a autonomia do jovem como fim. Ou seja, a finalidade é efetivamente dar a autonomia ao jovem. Então, a gente tem como base solidariedade entre os mais velhos e os mais novos, como um processo, a colaboração entre eles, entre nós, porque esse papel de educador e educando, ora somos educandos, ora somos educadores. Então, esses papéis sempre vão ser revezados, né, ao longo da caminhada. E a finalidade é dar autonomia ao jovem. Até porque os mais velhos de hoje já foram jovens. E como será que eles se sentiam quando eles também eram jovens, né? Será que eles também passavam por essas situações, essas limitações? E aí trago algumas perguntas reflexivas para vocês essa noite. As gerações são atualmente solidárias e colaborativas? Os espíritas, de modo geral, eles dão oportunidades aos jovens nas casas espíritas? E nós estamos realmente buscando o objetivo do protagonismo juvenil? E quando eu falo nós, é nós jovens, mas também nós, as pessoas mais velhas também. Porque o objetivo do protagonismo juvenil deve ser um objetivo comum a todos. Uma vez que todo mundo já foi jovem, ou ainda é, ou vai ser, ou já foi jovem. E para que o nosso interesse comum de crescimento do movimento espírita aconteça, a gente tem que sempre estar alimentando esse objetivo. Porque senão as próximas gerações, elas vão vir, vai ter movimento espírita para elas participarem? A gente não sabe. Inclusive, Haroldo Dutra Dias comentou, né, alguns meses atrás, numa palestra, e um monte de gente comentou, de que ele fez essas reflexões sobre o espiritismo, sobre essas comparações com outras religiões. De cada vez mais ele vê que tem menos jovens e mais pessoas velhas. E aí ele fala, se continuar assim, daqui 40 anos o espiritismo vai acabar. E aí? O que a gente vai fazer? Será que realmente nós vamos fazer algo agora? Ou a gente vai fechar os olhos, fingir que está tudo certo, seguir a nossa caminhada e ver o que o futuro vai acontecer? Acho que não é bem assim. Até porque a gente pensa nas próximas gerações, nossos filhos, netos, bisnetos, e daqui uns anos voltaremos também. E como que a gente vai voltar na próxima encarnação? O que a gente vai dar de cara com o movimento espírita? Será que ele vai estar unido?
forte, ou ele vai estar ali quase inexistente, vai ser ali uma religião que poucos ouvem falar, não conhecem. Então, trazer essa reflexão e essa autorresponsabilidade para todos nós é importante, porque se a gente quer fortalecer o movimento espírita, todos nós somos responsáveis por fortalecer o protagonismo juvenil. Então, eu digo nós, jovens, porque muitas vezes a gente quer sim ter um pouco mais de autonomia, mas outras vezes a gente tem medo. Outras vezes a gente quer fugir das responsabilidades, a gente não quer realmente. Às vezes as pessoas nos abrem as portas, mas a gente que foge, porque também tem esse lado. E nós também, altos responsáveis, mas de outras gerações, falando, também são autorresponsáveis para realmente abrir essas portas, essas oportunidades. O que vocês têm feito na prática para auxiliar aquele jovem? Ou vocês não estão auxiliando, só estão falando, não, ó, o filho, o vizinho, o sobrinho, vai no centro espírita lá assistir palestra. Jovem não quer ir no centro espírita assistir palestra. Jovem quer encontrar outros jovens. Ele quer debater sobre assuntos polêmicos na visão espírita. Ele quer estar ali num ambiente que ele está com as pessoas ali mais ou menos da sua mesma idade, para ele se sentir à vontade. Então, não é qualquer grupo que ele vai se sentir realmente encaixado, envolvido de participar. E é por isso que a gente tem que pensar no que a gente faz depois da evangelização, porque muitos jovens se sentem perdidos, eles não querem entrar, às vezes, no EJA ou num grupo público. Eles querem continuar ali com a juventude, né? Então, para a gente refletir e finalizar esse tema da noite, para a gente ainda discutir mais com vocês, deixando ainda essas reflexões dos objetivos do protagonismo juvenil, como que a gente faz na prática para construir esse protagonismo dia após dia, porque também é um trabalho de formiguinha. No caso de jovens, precisa do quê? Principalmente de responsabilidade. Na verdade, todo mundo, né? Qualquer trabalho espírita, religioso, você tem que ter muita responsabilidade. Você tem que ter comprometimento, ou seja, você tem que começar e continuar, porque muitos começam animados e depois desanimam, ou não deixa como prioridade da vida, acaba se mudando, enfim, trocando os compromissos. Então, responsabilidade, comprometimento e coragem, porque a gente precisa sim de coragem. Coragem para estudar, para compreender aquela linguagem muitas vezes difíceis, coragem para palestrar, para falar a sua opinião dentro de uma casa espírita, para se mostrar. Muitas vezes a gente fica ali escondido pela nossa própria culpa. Então, jovem, você precisa criar responsabilidade, comprometimento com o seu trabalho e ter muita coragem para colocar em prática o protagonismo. E, por fim, para as demais gerações, também precisamos do quê? De muita confiança em nós jovens, de união para que haja realmente esse fortalecimento de gerações e o incentivo. Porque, às vezes, lá no fundo, o jovem quer participar, quer estar no grupo, mas ele não tem a coragem, né? Ou tem seus receios. Então, às vezes, a gente precisa ali de uma cutucada, a gente precisa de um incentivo. Se todo mundo fizer a sua parte, imaginem como será o movimento espírita daqui para frente. Com certeza maravilhoso e muito maior do que já é. Muito bom, excelentes esclarecimentos que a Paola trouxe para a gente. E sobre essas questões finais que você estava falando, né? Tem um comentário aqui da Comunidade Espírita Jardim da Penha, que é o seguinte: boa noite a todos. O maior empecilho que encontramos em relação ao jovem é a responsabilidade, compromisso e pontualidade, e constância no trabalho, mas ainda assim há excelentes jovens trabalhadores. Entra muito nessa questão que você comentou agora há pouco, né? Na verdade, cada caso é um caso. Tem jovens que realmente é difícil ter a responsabilidade, né?
Quanto a esses, é importante aqueles que são mais velhos doutrinarem, né, orientarem, ensinarem como tem que ser, mas também tem aquela parcela que quer trabalhar, tem responsabilidade, e por mais que seja uma minoria, né, Paula, não podem ser julgados pelo restante. Exatamente. É lógico, né? A gente fala de protagonismo, mas também não dá para colocar todo jovem ali no mesmo saco. Tem também os jovens que não estão ali ainda nem maduros, né? Ou realmente ainda não querem assumir nada assim de pronto, mas tem os outros que têm sim essa responsabilidade, essa maturidade e até às vezes essa vontade de estar ali no trabalho. O que eu posso dizer sobre isso é o seguinte: protagonismo juvenil não significa, como eu disse, não é um movimento abrupto, né? De um dia para o outro você fala, ó, fulano, ó, então a partir de amanhã você é o responsável por esse grupo de estudo, tá? Então é esse livro, se vira aí para fazer o cronograma e, né, boa sorte. Não é assim. O protagonismo juvenil, você tem que primeiro dar o exemplo e conduzir. Eu sempre falo que é igual estágio, sabe? Estagiário, ele tá ali para aprender. Então você vai ensinando e moldando ele conforme você quer. Então você fala, ó, na casa espírita a gente tem uma lista de presença, a gente tem que começar 5 minutos antes. Você quer estar à frente, então você tem que chegar no mínimo 15, 20 minutos antes, daí você prepara a mesa, você faz isso, faz aquilo. É mais ou menos você ensinar o passo a passo que ele tem que fazer até ele pegar o jeito e depois ele deslanchar, como tudo na vida, né? Até os mais velhos que chegam, às vezes, numa casa espírita diferente, eles têm que ali se ambientalizar e saber como funciona o trabalho. Então, não larga ali o trabalho para o jovem, porque pode acontecer isso, né? De não ter compromisso, ou depois desanimar e abandonar. Esteja junto, incentivando, né? E vai soltando aos poucos, até vocês sentirem que não, agora a gente pode deixar eles ali, porque eles estão firmes, acho que agora não vão desanimar e tá tudo certo. Agora a gente confia neles. Então vai aos pouquinhos. Muito bem. Esse exemplo do estágio foi maravilhoso, né? De fato, bem elucidativo. Bom, a juventude tem um grande protagonismo, né, na história do Espiritismo com relação às irmãs Fox, com relação às médiuns que ajudaram Kardec na codificação, né? Mas isso é pouco falado, é pouco estudado. Você acha que essa falta de oportunidade que o jovem tem hoje nas casas espíritas é reflexo dessa falta de entendimento da história do espiritismo também? Acho que pode ser, não 100%, mas talvez tenha alguns resquícios nesse sentido, né? Porque para algumas pessoas, quando a gente comenta esses fatos lá do início do Espiritismo, elas vão falar: ah, não, mas naquela época era diferente, né? Realmente as pessoas começavam mais cedo, né? Tanto é que hoje em dia tem as regras de que, pelo menos aqui, né, no Paraná, para estar num grupo mediúnico tem que ter no mínimo 18 anos para não ter nenhum problema, né? Que às vezes acontece alguma questão, dependendo da intensidade da mediunidade, enfim. Mas lá naquela época não tinha isso, realmente, né? E as coisas vão mudando, mas eu acho que relembrar a história é importante para a gente se colocar nesse papel. E até das pessoas como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, desde a infância eles já têm ali a sensibilidade, né? Já tinham as visões ali, já tinham os contatos com os espíritos, e todo mundo sempre respeitou até hoje. Mas por que a gente não consegue fazer o mesmo com aquela pessoa que a gente está ali do lado, né? Então é de se refletir. Sim, vamos ver mais uma pergunta aqui. Olha, o Gabriel comentou. Gabriel Schmidt. Boa noite, Paola. Realmente há uma escassez de faixa etária entre 20 e 30 anos nas casas espíritas. Acredito até por conta da fase da vida, faculdade, desse jovem. Como você acredita que possamos trazê-los ou mantê-los? Programas para trazê-los para trabalhar na casa espírita com acompanhamento dos adultos mais experientes sempre dá uma boa alternativa. Ó, Gabriel, eu vou dar um exemplo
do que a gente faz na prática aqui, né? Como eu disse, eu sempre estive na evangelização e observei que chegava ali, aqui no Paraná até 21 anos, né, a evangelização, mas às vezes chegava ali nos 17, 18 anos, que os jovens já estavam ingressando na faculdade e já diminuía o fluxo da evangelização. Alguns que chegavam até o final, aos 21, depois se sentiam realmente perdidos. Aí agora, o que eu faço? Eu terminei a evangelização, eu vou para onde? Então eu vou para um grupo público auxiliar lá na palestra, no passe, na recepção. Mas nem todos querem isso, né? Então, a minha sugestão, que é o que a gente aplica na Ala Jovem, é dar essa continuidade à evangelização. Então, chame ali para conversar 1, 2, 3 jovens que você vê que sempre está ali na casa espírita, às vezes assistindo uma palestra ou perguntando informações sobre algum estudo, algum curso. Fale com eles se eles não querem se reunir, ir em busca de novos jovens para criar, como se fosse um novo grupo de jovens, porque a gente vai se fortalecendo. Aqui a gente tem a Ala Jovem, que tem esse intuito de dar continuidade à evangelização, então nós temos pessoas a partir dos 18, mas a nossa média de idade, e não tem limite de idade, então a nossa média de idade é 35 anos mais ou menos, né? Então o pessoal tem lá desde os 20 até os 40 e poucos anos, que a gente fala que somos jovens adultos. E é legal, porque um incentiva o outro, um auxilia o outro, a gente realiza alguns trabalhos caritativos fora da casa espírita, né? A gente se envolve bastante, e é isso que instiga. Um acaba conhecendo o outro, aí a gente faz confraternização, sai para almoçar, e essa união vai criando laços fortes de amizade, porque a amizade também é importante no movimento espírita, e aí um vai incentivando o outro. Porque daí vai criando intimidade e fala, então vamos agora fazer um clube do livro? Vamos! E fazem, e vão divulgando. Então, minha sugestão é essa, veja ali 2 a 3 jovens que sempre estão por ali, ou às vezes os próprios parentes, né? Sobrinho, filho, enfim, irmão, e fala, vamos criar um grupo de jovens, né? Em outro dia, em outro horário, para, sei lá, no nosso caso, a gente tem um grupo de estudo do Evangelho, mas pode estudar uma outra obra, a gente lê e discute. E vai criando esse elo. Então, acho que dá para começar dessa forma, porque, como eu disse, é legal o jovem estar com o jovem, né? Às vezes a gente não quer estar em um outro grupo ali meio perdido com as pessoas mais velhas. Né? Então, a gente tem que ter esse incentivo também. Bom, podem comentar também, caso tenha alguma pergunta, ainda dá tempo, tá, de vocês enviarem. E sobre uma fala da Paola com relação a outras religiões, né, que têm muito mais jovens, têm um trabalho juvenil muito mais ativo do que o espiritismo, ela também trouxe a reflexão que Haroldo fez, né, sobre o futuro da doutrina. Você considera que a falta desse protagonismo juvenil afeta, então, na divulgação da doutrina espírita? Se o jovem tivesse mais espaço no movimento espírita, você acredita que a doutrina poderia estar mais expandida? É difícil prever, né, o futuro, né? Mas eu acredito que sim, auxiliaria muito, principalmente nessas questões tecnológicas que eu disse. Porque, por exemplo, em uma das casas espíritas que eu frequento, ela é a maior, né, da minha cidade. E então é bem organizado. Tem o setor ali de infância e juventude, o setor doutrinário, tem o setor financeiro, tem o setor de comunicação, divulgação e assim por diante. E algo que eu sempre comentei foi o seguinte: primeiro, óbvio, né? Nunca teve gente ali com menos de, sei lá, 50 anos nessas coordenações. E segundo, principalmente a coordenação de comunicação e divulgação, na minha opinião, deveria ser alguém mais jovem. Não precisa pôr alguém ali de 19 anos, mas alguém de 30, 35, sabe? Por quê? Vai ter mais facilidade de divulgação. E aí o que acontece na prática? As pessoas mais velhas que ficam nesse setor de divulgação, elas só divulgam coisas que alguém pede para elas e manda, sei lá, no WhatsApp, sabe? Para divulgar algum evento. Então não tem nada de YouTube, não tem nada de. Tem até acho que página em rede social, mas também não é movimentada, eles esquecem de postar os conteúdos das palestras, então, sabe? Eu acho que
Em determinados setores, a questão do jovem, pelo menos ali auxiliando, seria muito interessante para aumentar essa divulgação, porque procura tem. Como é o maior centro da minha cidade, muitas pessoas procuram, né? Vêm no site e às vezes ficam ali meio perdidos, né? Não sabem com quem falar, não sabem, enfim, qual grupo entrar. Então, acho que essa junção das gerações, eu acho que elas são muito importantes. Muito bem, excelente reflexão para gente. Bom, não temos mais perguntas por hoje aqui, né? Esperamos que todos tenham gostado das reflexões de Paola. Foram muito interessantes, muito úteis para nós, né? Que cada um possa refletir um pouquinho sobre aquilo que ela se propôs a trazer para a gente hoje, buscando com isso colocar em prática da melhor forma possível, né, as lições. Estamos sempre aqui para poder aprender. Eu vou pedir agora para a Paola fazer para a gente as considerações finais dela. Desde já, né, o nosso muito obrigado pela sua participação, por ter dedicado esse tempo a trazer essas reflexões para a gente, né, que possa voltar mais vezes para poder participar do Spirited. Mas para a gente poder finalizar, gostaria que você fizesse uma reflexão final e também as suas considerações. Perfeito. Desde já eu que agradeço mais uma vez o convite. Murilo aí dando um exemplo de protagonismo juvenil, inclusive, está à frente de vários projetos e trabalhos grandiosos e sempre ali firme e forte, né? Então é um exemplo para nós. E acho que meu recado também vai de encontro com isso, para o jovem em si, né? Seja persistente, continue. Às vezes a gente vai desanimar, se sentir desestimulado, não vai encontrar ali pessoas que nos entendam, que sejam da nossa faixa etária, mas continue, porque o movimento espírita é nossa responsabilidade, não é só do outro, não é só do presidente da casa espírita, é nossa também. E a gente consegue divulgar de várias formas, seja ali para o nosso vizinho, nosso colega de faculdade, de trabalho, nosso familiar, seja nas redes sociais, né? Nós temos vários colegas espalhados pelo Brasil que têm também páginas espíritas, e graças à internet eu conheci várias pessoas de vários cantos que eu sou amiga até hoje, mesmo à distância. Então, vale a pena continuar nos trabalhos, continuar na casa espírita, continuar divulgando a doutrina espírita. E persistam, não desistam, porque a doutrina espírita é maravilhosa, ela nos auxilia a cada dia, em cada momento da nossa jornada. Sempre digo que o espiritismo me auxilia muito auxiliou muito na minha adolescência e vem auxiliando nessa vida de jovem adulto, porque a gente sempre tem as nossas dúvidas, os nossos receios, e o espiritismo sempre vem como base, né, nos auxiliar. Então, minha reflexão final é isso, para persistirem, não desistirem, e para as outras gerações, para terem aí um pensamento, uma mente um pouquinho mais aberta, se lembrarem de quando eram jovens também, que eu tenho certeza que esse mix, essa união, ela é a mistura perfeita aí para o crescimento do movimento espírita. E como diz Bezerra de Menezes, né? Unidos, né, a gente vai conseguir alcançar os nossos propósitos, né? Então, Paola, muito obrigado pelo carinho de sempre, obrigado pela sua participação aqui com a gente também. Obrigado a todos que acompanharam o Spirited da noite de hoje. Vai ficar aí disponível no canal da Federativa no YouTube para vocês poderem assistir posteriormente, compartilharem com outras pessoas também. É muito importante esse engajamento. Fiquem com Deus e até breve.